Oi, gente. Eu gostaria de convidar vocês para que a gente pudesse conversar um pouco sobre esse tema, né, de como lidar com a perda do nosso animal de estimação, que é um tema muito delicado, né? Se você perdeu o seu animal, se alguém muito próximo a você perdeu, ou se você está em processo de se despedir do seu animalzinho, eu acredito que esse áudio possa ter algo para te ajudar. Nessa nossa conversa, eu gostaria de partilhar um pouquinho de. Eu gostaria de estar respondendo, na verdade, algumas perguntas que eu me fiz, que como lidar com a perda do meu animal, né? Será que a dor passa? Como faz para diminuir a dor, para aliviar um pouco essa dor? Né? Quais são os recursos que eu posso ter na minha vida para que eu continue vivendo com saúde, com alegria? Né? Quais são os recursos? Como eu posso me ajudar? E também como as pessoas podem também ajudar quem está ao redor, né? Qual é a melhor forma de ajudar? E também aquilo que não ajuda, eu vou estar falando sobre isso também. E no finalzinho eu vou estar indicando alguns florais que pode ajudar bastante também nesse processo, né? Atravessar essa fase da, da despedida. Se você perdeu o seu bichinho, né? Perdeu o seu animal ou alguém que conhece, né? Primeiro eu sinto muito, né? Sinto muito mesmo, porque é algo muito difícil. Quando quem tem esse vínculo profundo com seu animal de estimação, seja ele qual for, um cachorro, um gato, um pássaro, um cavalo, entre outros, sabe? Da profundidade desse amor, né? Então, só de imaginar perder essa presença, esse convívio diário com esse ser, que é parte da família, mas eu vou além, eu digo que se torna parte de mim, né? O meu animalzinho se tornou parte de mim. Então, é muito difícil lidar com a perda dessa presença física. E nesse período, eu perdi o meu cachorrinho, Benjamin, que me acompanhou, que vivemos uma história linda e difícil também em vários momentos por 11 anos. E realmente, só de imaginar, quando eu imaginava perder ele, eu já vivia com aquela dor, né? De que eu sabia que um dia isso ia acontecer, mas nunca estive preparada para o processo do luto, dessa despedida, que é justamente por isso que eu quero partilhar um pouco com vocês. Espero que possa ter algo que possa contribuir e ajudar se você está passando ou passou por essa situação, entender um pouco. O animal faz parte da família. E eu repito, eu vou além disso. Eu digo que o nosso animal de estimação, quando ele fica sob a nossa responsabilidade, né? Aquele vínculo vai até além. Eu sinto que ele se tornou uma parte de mim, né? Benjamin se tornou uma parte de mim, uma parte da minha história, uma parte de tanto que eu aprendi, que eu estou aprendendo, mesmo com a não presença física dele aqui, o espiritual desse ser na minha vida, que dimensão que tem. Então, esse lugar esse animal, que Benjamin, que meu filhinho, né, que de várias formas, assim, a sensação é de um amor profundo, independente do papel, do título, é só um cachorrinho. Não, é um espírito de enorme grandeza, de enorme presença e transformação na minha vida. Então, o animal, quando a gente perde essa presença,
E é muito difícil não ter mais essa presença na rotina, porque com Benjamin eu podia ser o meu melhor, sem nenhum tipo de filtro. Podia brincar, que eu brincava e muito, saía muito para caminhar, para apreciar a vida. Então eu sinto que expandi muito a minha experiência na minha vida com a presença dele. Então, realmente é uma parte não só externa, faz parte de mim esse ser. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. E eu me perguntava, e algumas pessoas também que eu conversei, que também perderam seus animaizinhos, e essa dor passa? É possível superar essa dor? E por que dói tanto, né? Então, assim, por que dói tanto? É um ser que a gente dedicou muito amor, muito afeto, muita presença, né? Falando particularmente da minha experiência com Benjamin, ele chegou na minha vida há 11 anos atrás, então eu peguei ele bebezinho e toda a etapa, né, de cuidar desse ser que dependia totalmente de mim, totalmente de cuidados, da alimentação várias vezes por dia, e vivenciar o processo de educar ele, que eu vivi muito isso. Eu quero educar, eu quero que ele faça xixi no lugar certinho, eu quero que ele seja um cachorro bem educado, né? Que saiba se comportar, que me escute, que me respeite. E para que isso acontecesse, eu também precisava escutar, respeitar ele. Então a gente foi criando esse vínculo muito profundo, né? E passamos por situações no nosso dia a dia muito difícil para mim, para ele. Quando o Benjamin chegou na minha vida, eu considero, há 11 anos atrás, eu tinha muita coisa que eu não sabia, né? Então fui aprendendo junto com ele. Então com certeza tiveram momentos que não foi tão legal, que não foi tão bom, que eu gostaria de ter feito diferente. Então eu não sei como é para muitas pessoas, vem a culpa, né? E eu sentia assim, por que dói tanto? E eu ficava assim, nossa, dói muito. Eu começava a ficar pedindo desculpa, pedindo perdão a ele, justamente por situações que a gente viveu, que no meu ser, hoje, com a consciência que eu tenho, eu queria que não tivesse acontecido, sido feito daquela forma, momentos que eu precisei deixar para trabalhar ou viajar, deixar com alguém, enfim, né, entre outras situações que eu olho e eu vejo que eu gostaria de ter feito diferente, mas que eu vi que tudo isso já estava resolvido, ele estava muito bem, a gente estava muito feliz, né? Os últimos anos estávamos muito juntos, eu vivi muito em função de que tivéssemos uma rotina saudável, uma rotina feliz, em todos os sentidos, e isso me traz mais paz. Mas no momento da passagem vem muitos questionamentos, né? Será que eu não podia ter cuidado da saúde dele dessa outra forma, né? No caso de Benjamin, ele, né, faleceu devido a um pós-cirúrgico, precisou fazer um procedimento e o pós ele não resistiu, teve algumas complicações e, enfim, foi o momento dele. De alguma forma, lá no fundo, eu estou sempre me questionando como eu poderia ter feito diferente, o que poderia ter acontecido diferente, se eu poderia ter evitado que isso tivesse acontecido, que ele poderia estar mais aqui. E ao mesmo tempo, quando eu vejo assim os sinais que a vida ia me mostrando, algumas mensagens, algumas curiosidades minhas na espiritualidade, no campo de buscar a eternidade da vida, a necessidade de sentir isso, de conhecer um pouco disso, foi me acalmando, foi me trazendo uma serenidade de que eu precisava para enfrentar aquela situação. Mas mesmo assim, mesmo com todo o conhecimento,
A dor da perda é inimaginável, né? No momento da perda, na hora, né, que aconteceu, que eu tive que levar para o veterinário, que eu tive que conversar com as pessoas, organizar a questão de, né, de como vai ser o funeral, eu consegui manter a minha racionalidade, né? Mas graças a Deus eu tive o suporte da minha mãe, da minha família, e na hora que eu estava na casa da minha mãe, que eu já não tinha mais nada para resolver e ninguém, aí eu desabei, né? Foram choros viscerais, assim, de todo o meu ser. Eu senti que cada célula do meu corpo estava, assim, muito triste, porque aquele ser que estávamos juntos por tantos anos tinha partido, né? E aí é justamente por isso que eu tô fazendo um áudio, porque o vídeo eu não ia conseguir, né? Então, foram choros assim pela noite inteira. Eu acho que não teve um minuto que eu não chorasse. E isso se foi por alguns dias, aquele choro visceral, eu não conseguia dormir. E aí, graças a Deus, minha família me acolheu, eu fui para casa de uma tia, depois para casa da minha irmã. Então isso também é muito importante, né? Saber que a dor ela é individual também, a forma de como enfrentar isso é muito único. Cada um vai ter o seu jeito, vai ter a sua forma e vai ter necessidades diferentes. Então é muito importante para quem perdeu um animal não vir com nenhuma fórmula para ninguém. Sabe assim, você precisa disso, você precisa daquilo, não. É perguntar o que você sente que você precisa, né? O que você está precisando. Se a pessoa souber dizer, né? Porque muitas vezes a gente nem sabe. Então a gente tem, se você está assim com alguém que perdeu um animalzinho, ofereça simplesmente a presença, né? Acolha, permita que a pessoa chore o quanto que precisar chorar, que desabafe, que fale das culpas que tem, das sensações que tem, né? Sem dizer, não precisa chorar, não é sua culpa. Tudo bem, a gente pode trazer o racional, acolher, não foi sua culpa, né? Vamos pensar direitinho aqui, eu sei que você está sentindo isso agora, mas talvez não é por aí, que talvez é assim, né? De uma forma muito gentil, muito delicada e permitir que a pessoa sinta tudo que precisar sentir e que expresse da forma que precisa expressar, se é pela tristeza, se é pelo choro, se é pela angústia, e sem um prazo, claro, que a gente precisa sim ativamente viver esse processo com consciência, porque a possibilidade de entrar num processo de depressão pode ocorrer, mas não só pela perda do animal, porque a perda do animal pode desencadear algo mais profundo. E continuando um pouquinho com relação, porque dói tanto, né? Então eu perdi meu melhor amigo mesmo, minha melhor companhia, né? Como não doer tanto? Sem tirar nenhum mérito de ninguém que faz parte da minha vida, mas a intimidade que a gente vive com o nosso animal é muito grande, né? É o dia a dia, é o acordar junto, é o ir dormir junto, né? Benjamin mesmo, assim, meu cachorrinho, era muito companheiro. Eu saía com ele para tudo que era lugar que podia receber o animal, eu ia. Ele ia comigo para o salão, quando eu ia cortar o cabelo, ele saía comigo para eu comprar coisas, né, para eu fazer compras. Ele ia comigo visitar amigos ou ir para algum lugar, ele estava comigo sempre, sempre. Então, e em vários momentos, se eu fosse tomar banho, ele queria estar junto também. Às vezes eu tinha que colocar a caminha dele ali para ele ficar lá, quietinho, enquanto eu estava me arrumando, ele estava do meu lado, né? Quando eu, enfim, eu estava fazendo
uma comida, ou eu estava lendo um livro, qualquer coisa, tá ali aquela presença o tempo todo, não ele para mim, mas eu também com ele, eu também prestando atenção à necessidade dele. Eu também era muito amiga dele, né? Ele queria caminhar, vamos caminhar, é agora, mesmo sem querer, né? Eu ia muitas vezes e via como me fazia bem, porque eu estava cuidando, fazendo o que ele precisava também. Então, eu comprava os ossinhos, ia, temperava, cozinhava e fazia e via ele se deliciar, né, naquele alimento. Então, essas partilhas eu fazia muito por ele, ele fazia muito por mim também. Então, é um vínculo muito profundo, é uma amizade muito profunda. Em vários momentos, Benjamin percebia se alguém que chegava na minha casa ou alguma circunstância não era legal. Por quê? Porque ele me conhecia tanto ao ponto de perceber que alguma coisa em mim não estava bem com a presença. Então, em vários momentos, ele percebeu algo que eu levei um tempo para perceber. Né, que aquela situação não era boa para mim, ou que aquela pessoa, aquela circunstância não era para eu estar vivendo aquilo, não era para eu estar fazendo aquilo, seja o que for, ele entendia. Isso é coisa de um grande amigo que vê, que avisa, que, né, inúmeras vezes, às vezes eu em casa, me reunindo com alguns amigos, e ele começava a chamar e começava a incomodar mesmo para dizer, tá bom, né? Acaba aqui, tá na hora de dormir, tá na hora de descansar, tá na hora de parar. E eu vejo assim, como não doer e muito, como não sentir tanta falta. Então, com certeza, são memórias, são situações que a gente precisa estar olhando com muito carinho, com muito cuidado, para entender realmente a importância desse ser e por que dói tanto, porque é muito grande o lugar que o nosso animal ocupa na nossa vida, no nosso dia. Uma outra coisa que eu sinto que ajudou bastante também, que ajuda e que eu acho que foi importante, foi comunicar a algumas pessoas que eu sei que Benjamin foi muito importante, ele era meu bichinho de estimação, eu era responsável por ele, mas muitas pessoas fizeram parte dessa jornada da vida de Benjamin, né? Então eu morava em outro lugar, eu tinha grandes amigos que participaram da nossa convivência, nós íamos para caminhadas, para parque, muitas vezes eu cuidava dos cachorrinhos dele, eles cuidavam de Benjamin também. E foram pessoas que eu sei que iam ficar muito tristes de saber da passagem de Benjamin. Então eu informei essas pessoas que eu não falava há muito tempo, algumas, informei, falei da dificuldade, pude também me abrir e receber o amor desses meus amigos, assim, que partilharam comigo a dor dessa perda. Então eu sinto que isso também, apesar de eu ter falado de evitar, de fugir um pouco, eu sinto que para aquelas pessoas que Benjamin foi muito significativo, porque eu tenho amigos que resolveram, depois de conviver um final de semana, de estar na presença de Benjamin, eu também quero um cachorrinho para mim. E foi, e né, comprou um igual, comprou, adquiriu, enfim, né, trouxe para a vida deles esse novo ser. Então, eu tenho certeza que isso também foi muito importante. Honrar esses meus amigos, falar com eles, né, e permitir que todos nós estivéssemos juntos partilhando dessa dor. Mas tem aquela coisa, no dia a dia, a rotina, quem fica com o processo de viver essa despedida é o dono, é quem cuida, né? É a mãe, é a mãe. Então, é a mãe ou é o pai, é aquele que, sabe, às vezes eu vou ali, eu vou fazer o café, eu vou fazer uma coisa, é estranho, eu tô só fazendo para mim e vou no local onde eu cuidava, né, do banheiro dele, para que ele fizesse xixi e tal. Ah, não tem mais nada aqui, né? E até você conseguir ajustar a sua rotina, a sua vida, que aquele serzinho já não está ali fisicamente.
Então, uma outra coisa que eu sinto que como se ajudar é realmente buscar entendimento espiritual. A razão, de alguma forma, ela vai guiando o nosso coração, apesar de que não vai tirar a dor, mas ajuda bastante. Então, procurar apoio, né, fazer orações, se tiver lugares que você possa ir, templos, igrejas, ou simplesmente você mesmo fazer uma oração, honrar esse ser, né, com uma velinha, com uma prece, acho que é muito importante. Livros que falam, tem muito material que fala sobre a passagem dos animais, né? Tem inclusive médiuns, nós temos médiuns que fazem cartas psicografadas de animais. Então eu fui procurar na internet tudo que eu pudesse ver, porque eu precisava da sensação de que, tudo bem, eu perdi ele aqui, a presença física, mas que tem um amor e que a gente vai se encontrar, sim. Não sei aonde, não sei como, não sei em que forma estaremos, mas esse reencontro, ele vai existir, ele vai acontecer. Eu acredito que não faz sentido nenhum se isso não existe. E aí eu fui buscar a confirmação dessa certeza que eu tenho dentro de mim, mas é uma certeza dentro de um mistério. Então, eu encontrei muitas coisas, né, na internet, em livros que mostram que há vida após a morte, que na verdade não existe a morte, é só uma passagem, e a possibilidade desse reencontro. Então, a espiritualidade também é um caminho que ajuda bastante. Um outro ponto, assim, de como se ajudar é ser muito verdadeiro, né, e honesto, assim, com o vínculo que tem com esse ser. O vínculo que eu tenho com Benjamin, apesar de fisicamente ele não estar mais aqui, é muito profundo. E eu me lembro que uma amiga, com toda a boa intenção do mundo, ela fez uma comparação, né, muito natural, mas falando assim, imagina, né, quando é um filho, ou então eu tenho um cachorro, eu tenho um filho, é diferente. Então, para mim, não há diferença. Benjamin tem o lugar dele, não necessariamente o lugar do filho humano ou outra coisa não, mas de importância na minha vida, de presença na minha vida. E eu sei desse espaço que foi construído, dessa história que foi construída entre mim e esse ser que caminhamos juntos, muito junto. E foram muitos aniversários que eu passei só com o Benjamin, porque caía na semana, eu estava trabalhando e não era viável, possível o encontro. Então, eu com ele, um bolinho, né, eu celebrando com ele. Quantos natais a gente preparando a casa e ele aqui, a presença dele, né? A Réveillon, muitos Réveillons que eu passei só eu e ele, porque eu queria ficar só com ele, não queria barulho, não queria a festa, então, mas eu preparava a nossa festa, o nosso momento, né? Quantos momentos que a gente foi construindo junto. Então, é muito importante que essas comparações não sejam feitas, porque quem tem esse vínculo, não importa se é um filho, se é um cachorro, não importa se é filho biológico, se é adotado, se é um cachorro, eu vejo o ser, quem é esse ser na minha vida, qual foi a importância dele. E aí eu vendo uma forma também de me ajudar e de se ajudar, né, a pessoa que está superando esse processo também, é literalmente estar aberta a ver tudo que eu estou aprendendo com a passagem de Benjamin, muito importante, assim, eu sinto que o espaço, né, a necessidade de ter esse ser para amar tanto, me fez estar muito mais presente também com as pessoas, hoje eu me vejo muito mais disponível para amar mais as pessoas
pela minha carência mesmo, sabe? Pela minha necessidade de amar. Então, eu tô vendo que através desse amor, dessa falta também desse ser, eu me abro mais a ter encontros mais afetivos, né? Com estranhos assim, pessoas que eu não conheço ainda, né? Momentos de amor com minha família, realmente de estar buscando mais, de estar intencionalmente mais presente. Então eu sinto que a passagem de Benjamin me uniu muito, muito com minha família, com minha mãe, com minha irmã. Então não é à toa, né? Tem muitas coisas assim que podem ser aproveitadas e expandidas, e eu sinto que tudo isso precisa ser olhado, absorvido, honrado, porque realmente dá uma dimensão ainda maior para esse ser, né? Para esse ser que veio na forma de Benjamin e que é tão difícil não ter esse serzinho, aquele bolinho de amor, de afeto, de companhia, de brincadeira, de alegria, muito difícil. E aí a passagem dele trazer tanta expansão para minha vida, sabe? Aí eu entendo ainda mais a importância desse ser, com nenhuma comparação do que é qualquer outro papel de outro ser na minha vida. Eu estou entendendo também a importância dos animais na nossa evolução, na evolução do meu ser e do ser das pessoas e de todo o planeta, que tem a importância de criar esse vínculo profundo com um animal. E como as pessoas podem nos ajudar nesse momento. E eu vou começar falando do que as pessoas, do que não ajuda, na verdade, né? Então, existem algumas frases, algumas tentativas de ajudar que eu fui percebendo que não ajuda, sabe? Mas assim, a intenção das pessoas é a melhor. A intenção é a melhor. Mas se caso você que está escutando quer aprender um pouquinho mais, quer ajudar verdadeiramente alguém que está passando por isso, aí vale a pena escutar essa dica. Então, a primeira frase que as pessoas falam é: o tempo cura. Com o tempo, isso vai passar. E eu lhe digo, com o tempo, a gente aprende a lidar com essa dor. Com o tempo, a gente aprende a viver sem essa presença. Não é que a dor vai passar, que o tempo vai curar tudo. Precisa de estar muito presente e viver com consciência o luto. Não é só um dia depois o outro e a gente vai, o tempo vai passando e a gente vai esquecendo daquilo. Vai esquecendo desse ser, desse amor, porque não esquece e não passa. A gente precisa sim se ajudar bastante, né? Então tem uma outra coisa, antes de falar como as pessoas podem nos ajudar, do que também não ajuda. As pessoas falam muito, é muito comum isso. E aí, não está pensando em adotar já um outro bichinho? E ficam talvez até sugerindo, criando situações, porque realmente essa é uma alternativa que funciona para algumas pessoas que buscam isso, o que já aconteceu dessa forma, de naturalmente buscar um outro animal, né? Conheço pessoas muito próximas a mim que outros animais chegaram e trouxeram alegria para a vida daquela pessoa, mas quando a pessoa está na dor e nessa despedida, né, leva um tempo, é um processo. Se a pessoa não expressa naturalmente isso, eu sinto que tem que se pedir permissão para falar sobre isso, sabe? Tipo assim, se você me permite, o que é que você pensa sobre a possibilidade de um outro ser, né? Porque assim, você está vivendo um luto, uma perda, uma dor tão profunda e de repente você vivendo isso vai criar uma nova rotina com esse novo ser, vai ter novas responsabilidades, é uma coisa muito individual. Pode ser que você tenha total condição
de receber, se sei que vai trazer muitas alegrias, mas que também traz muitas responsabilidades, muita dedicação. E muitas vezes não é o momento, né? Não é o momento. Então, isso precisa ser muito respeitado, é algo muito individual. E aí vem finalmente como as pessoas podem verdadeiramente ajudar com a presença, né? Simplesmente acolhendo a verdade da pessoa. Eu sei que isso é muito difícil, explicar, oferecer presença, de repente, eu vou falar por mim, né? No meu caso, eu recebi muito apoio da minha família, graças a Deus. Eu fiquei uns dias na casa da minha mãe, depois eu fui para a casa da minha tia, né? Recebendo, eu ficava lá, porque estar na casa dos meus tios, estar na casa da minha irmã, depois também, eu fiquei mais de 20 dias sem conseguir estar em casa, porque quando eu vinha para casa, o caminho, cada esquina, cada trajeto me lembrava que eu passava aqui para comprar alguma coisa para Benjamin, que a gente caminhava por aqui, e era muito difícil, né? Chegar em casa, estar em casa, apesar de que eu ia precisar enfrentar tudo isso, e enfrentei e enfrento, mas eu estava precisando de força, eu estava precisando me sentir amada, estava precisando receber apoio para enfrentar o que eu precisava viver naturalmente. Não é que eu estava fugindo ou deixando de viver. E continuando com algumas sugestões de como as pessoas podem nos ajudar, em primeiro lugar é a presença amorosa, gentil, reforçando isso, e oferecer uma palavra. Oi, como é que você está? Genuinamente, querer saber, né? Convidar para tomar um café, comer alguma coisa, não para distrair da dor, para se divertir. Isso acontece, pode acontecer naturalmente, né? Mas assim, para oferecer a presença, para estar presente. E no meu caso foi muito. A passagem de Benjamin foi 2 semanas antes do meu aniversário, então no meu aniversário eu ainda sentia, parecia que tinha sido há um dia atrás tudo que tinha acontecido. E minha prima, meus primos, né, algumas pessoas, porque a gente estava num momento de pandemia, não podia reunir muita gente, mas eu agradeço demais porque foi muito importante. Uma amiga minha levou um bolo para mim de presente que eu gosto muito, ela sabia o sabor que eu gostava, ela fez questão de me ver pessoalmente, com todos os cuidados, né? Mas aí minha prima foi também, comprou um creme para mim, que eu me senti muito querida, né? As pessoas fizeram um esforço para celebrar comigo o meu aniversário, então, e eu me permiti também viver aquele momento, apesar da dor, eu também não fechei o meu coração para receber ajuda, para receber o amor das pessoas. Eu acho que isso é muito importante. Apesar da dor, a vida ela está seguindo, né? Ela está seguindo e tem tudo nela. Tem a dor, tem o amor, tem a alegria, tem a tristeza. E aí eu vou passar para a parte do como podemos nos ajudar. E o primeiro ponto que eu vou falar assim de como se ajudar é se permitir sentir absolutamente tudo, a todo momento, se abrir para tudo, para a dor, para o choro, para a raiva do que for, de quem for, para a situação que for, sentir, se permitir sentir, chorar muito para quem consegue, né? Que realmente ajuda bastante. Eu sentia muita dificuldade de chorar na frente das pessoas. Eu chorei muito com minha mãe, mas quando eu estava com minha tia, na casa da minha irmã, eu percebia que aquilo era mais contido. E os momentos que eu conseguia estar sozinha, realmente o choro vinha assim, que eu nunca tinha visto isso. Parecia que tinha ligado a torneira, assim, de lágrimas e lágrimas e lágrimas, muito profunda, muito, muito forte. Então, é se permitir sentir o que tem que sentir, e respeitar o seu momento, que é um momento de dor, não se cobrar, que eu devia estar bem, eu quero estar bem para isso, eu preciso não respeitar. Tem dias
que vai estar melhor, tem dias que vai estar pior, né? Então, e não tem um tempo, né? Eu escutei em vários lugares dizer assim, uma semana de luto, 3 meses. Bem, já escutei falando, e é o que eu ressoo mais, há um ano e meio. eu gostaria de ser mais positiva nesse sentido, mas eu sinto que para você digerir a dor, as memórias, as sensações, é um processo que leva, sim, um tempo consciente. E eu acredito que para aliviar mais vai levar um tempo. É claro que eu me abro, tem dias que eu estou muito bem, que eu consigo interagir com as pessoas muito bem, e tem outros dias que a dor bate mais forte, que eu preciso realmente me recolher e ficar comigo e chorar e lembrar e, enfim, passar pelo meu luto, né? E aí, como se ajudar? Uma coisa que eu vejo que ajuda bastante também é ir para o corpo, usar o corpo, fortalecer o corpo físico, a saúde, caminhadas, corrida, atividade física. E eu fazia atividade física 2, 3 vezes por semana, uma coisa mais assim. E aí eu resolvi mudar de espaço, ir para um lugar mais dinâmico, que eu pudesse ir para uma academia, que tivesse aulas, que eu pudesse ir na hora que eu quisesse, justamente porque tinha momentos que eu sentia que eu preciso fazer algo, e aí eu tinha esse lugar para ir, para poder dançar, para poder fazer um exercício, para poder me socializar. E uma coisa que foi importante também, que eu sinto que me ajudou, foi estar em situações com pessoas e com situações que também não sabiam um pouco da minha história, com Benjamin. Então eu evitei por um bom tempo também ir em lugares que eu ia muito com ele, em certas lojas que eu ia sempre com ele. Não tudo, né? Mas algumas, justamente porque todo mundo pergunta toda hora. Né? Eu fui caminhar onde eu costumava caminhar com ele, e aí encontrei a minha vizinha e ela me perguntou por ele, e caminhando eu desabei, comecei a chorar, né? E eu percebi que ela não sabia o que fazer, mas ela só ficou ali do meu lado e dizendo eu sinto muito, e ficou ali do meu lado, enfim. E foi bom, né? Foi inclusive bom ter encontrado ela e ter soltado um pouco, que aí eu já também não precisava mais fugir tanto, né? Que eu realmente percebi que eu fugi um pouco de pessoas, situações que tinham uma convivência comigo e com o Benjamin. O próximo ponto é se há recursos terapêuticos que possa ajudar. Sim, com certeza há muitos. Eu vou falar de um específico, porque o que eu percebo da perda do animal, desse bichinho, né, é a perda maior é a presença afetiva, aquele preenchimento, aquele amor que chega a dói, né, mas do tanto que preenche. Então, uma forma muito, muito simples é a forma que são 3 passos que a gente segue, que é o passo de você simplesmente estar aberta para perceber coisas que te toquem, que você sinta uma apreciação, que você veja algo que te inspire em algo. Então, é o sol nascer, é um cheiro, é uma brisa, é a voz de alguém, é uma música, é uma imagem, é uma foto. Com certeza algo que te toca naquele momento e que te eleva, que faz, nossa, isso aqui é bom para mim. Pode ser o que for, não tem uma é isso, preste atenção nisso, não. É uma coisa muito individual. Então, sim, o primeiro passo é perceber que algo te tocou positivamente, que aquilo te tocou. E aí você vai para o segundo passo, que é percebeu e passou. Não, percebeu e aprecia. Aprecia aquilo, para que você vá para o terceiro passo, que é absorver. Então, esses 3 pontinhos, é perceber, apreciar e absorver.
Isso é muito importante, porque se você percebe e não para apreciar, aquilo se perde. E aí você não consegue absorver aquilo que aquele momento que poderia estar sendo preenchido pelo seu animalzinho, vai sendo preenchido por outras coisas, né? Por outros momentos também de alegria, de apreciação, de conexão profunda. E isso pode ser com outros animais, inclusive. Você pode simplesmente ter um animal da vizinha, um animal da mãe, do pai, da irmã, ou outro animal que tem em casa, perceber esses momentos, apreciar eles profundamente e absorver. E da mesma forma que às vezes no nosso dia a gente se percebe prestando atenção, eu digo, regurgitando situações que não foram tão agradáveis, a gente precisa se treinar para estar trazendo essas memórias positivas, essas situações, circunstâncias, para que vá nutrindo a nossa afetividade, para que vá ajudando a cicatrizar, né, esse espaço que ficou. E para ir finalizando nossa conversa, quais os florais que seriam indicados nesse momento? A indicação floral é sempre algo bem individual, porque vai depender de como cada um responde ao sofrimento, certo? Os florais de Bach são 38 essências e com inúmeras combinações. Então eu vou partilhar com vocês os florais que eu tomei, tá bom? Que me ajudou bastante. Mas existem várias outras possibilidades também, vai depender, como eu falei, de como cada um responde. Algumas pessoas respondem com perda de controle, né, com desespero, ou com muito medo de algo, ou com muita preocupação, ou ficando muito preso ao passado, com as memórias, né? Enfim, são inúmeras possibilidades. Os florais que eu tomei e que eu também indico foram três essências dos florais de Bach, que foi o Stauff, Bethlehem, Gorse e Mustard. O Stauff Bethlehem é muito indicado para traumas, situações de choque, para dor, para perda, para luto. Ele ajuda muito na cicatrização. Então, eu continuo tomando ele, né? Mas ele foi assim o primeiro que eu pensei, já comecei a tomar logo no primeiro dia, né, de tudo tinha acontecido. E aí eu coloquei depois o Gorse também, porque o Gorse ele ajuda muito a transformar a falta de esperança, assim. Quando eu perdi Benjamin, eu fiquei um pouco vendo as coisas, a vida muito sem graça, sabe, assim, sem esperança, assim, tipo, sem positividade no momento. Então, eu senti a necessidade de trazer esse olhar para a vida. Eu queria ver o que tinha de bom na vida, o que tinha de esperança, como essa sensação podia desabrochar no meu coração, porque não estava. Então, realmente me ajudou bastante. Inclusive, me ajudou a transformar situações que eu precisava transformar também, com essa esperança, com esse sentimento de esperança da vida que continua. E também incluí o mustard, que é um floral muito bom para a tristeza, né? Para transformar a tristeza em mais alegria, mais leveza. E aí eu fiquei com esses três florais, mas no dia a dia outros florais também podem ser indicados. E eu acredito que o ideal mesmo, se alguém tiver alguma pergunta, alguma dúvida, algum questionamento, tá bom? Se tiver alguma contribuição a fazer, se quiser dizer o que foi que você fez ou o que você faria, que você sente que pode ajudar as pessoas que estão passando por essa fase também, se você também usou ou conhece algum floral, qual floral que você também indicaria, qual que você usou que te ajudou. Seria maravilhoso se houver essa troca, essa colaboração. Muito obrigada e até logo.